Olá, eu sou o Luiz Miguel e eu sou jogador de Yu-Gi-Oh! Professor Rafael, o SAC, minha disciplina é Comunicação Audiovisual, do terceiro período aqui da Pontifícia. Oi gente, eu sou o PH, eu sou um youtuber e eu tenho um canal no YouTube chamado Eurocomics, que fala basicamente sobre quadrinhos europeus, né? O meu nome todo é Plínio. Olhando pra câmera, tipo, se apresentando. Meu assim. nome todo é Plínio Tarcísio de Melo Serra. Deu certo, eu devo ter mais de 3.000 LPs lá em casa, viu? Caramba, Pois é. muita coisa. É muita coisa, cara. É muita coisa. Por isso que eu falo, será que eu tenho necessidade disso? Não tenho nenhuma. Meu processo hoje está muito mais de lapidar, tipo, a coleção, vender muita coisa e ficar com realmente a nata ali da coleção. Mas hoje eu devo ter aí em torno de 2.500 a 3.000 quadrinhos europeus em capa dura. De livro eu posso dar um chute mais ou menos, porque até de um certo tempo eu contei. Aqui seguramente tem mais de 2.000 livros. Eu não sei se chega a 3.000, mas mais de 2.000 com segurança tem. Esse dilema de ter ou não ter, né? Eis a questão. Pois bem, estou vivendo isso e estou colocando na balança. Será que está valendo a pena gastar tanta energia com isso? Será que não tem outros valores, outras coisas na minha vida? Né? A coleção te prende. Será que se eu quiser amanhã largar tudo e morar em Viena, eu vou conseguir? Eu não vou poder porque eu estou preso a um monte de disco, de livro, de memorabilia na minha casa que não deixa a minha vida andar. Jesus amado. Eu me lembro até hoje quando... Olha, outro japonês. Essa aí é a mais antiga ainda. Essa é de 92. Meu amigo. Eu cheguei na nova geração, mas eu parei na nova geração. Mas é doido. Tem muito colecionador que não gosta nem de receber ninguém, justamente por causa Sim, disso. um dos colecionadores mais São as coisas que acontecem. Vocês até queriam fazer essa entrevista lá em casa, talvez eu pensei que fosse bem mais legal visualmente falando, né? Olhando até para a Rafa, porque ela falei com ela, mas isso é uma coisa, né? Ir lá para casa hoje é uma coisa que eu evito, assim, expor a minha coleção, né? Eu tenho a minha coleção com muito carinho e as pessoas que são mais próximas a mim, com certeza elas visitam a minha casa, conhecem a minha coleção, dos meus itens mais raros, etc. Mas já recusei muita entrevista, inclusive de meios de comunicação, quando vem Paul McCartney pro Brasil, essas coisas querem lá em casa, ver meus discos, essas coisas. E eu evito, para questão de energia, porque eu acho que é uma questão energética mais. Não gosto de expor muito essa questão mais da minha casa. Então vamos lá, vamos lá. Vem que você vai gostar. Olha que escolha. Ai, Neto. Tem de tudo aqui. São os netos. Exatamente. Ali a filha, a Cristiana, ele está Cristiano também. Ele é a madame. Aqui está A senhora? Dona Emília, aqui é quem manda, meu filho. Aí muitas coisas a gente manda pra casa da mãe, muitas coisas a gente, não só por falta de espaço, mas também porque se a gente ficar mandando tudo pra casa, a mulher vai, entendeu? Ela tá gastando muito, aquelas coisas. Então é mais ou menos isso. Porque tem gente que não sabe o que é Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Começou como um anime, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. E ele, eu acho que desde 2000, ele também é um jogo de cartas colecionáveis. Que eu, quando era muito menor, eu via no cartão o Yu-Gi-Oh! Né? E era muito diferente do que é hoje, obviamente. Mas eu sempre gostei, eu gostava. Era um jogo de cartas, era divertido, tinha monstros gigantes, eu gostava. E até que um amigo meu no colégio, ele falou, tem uma loja lá em Ipanema e lá o pessoal joga e tal. Aí eu fui com ele, gostei, comecei a entrar cada vez mais nesse mundo, Só que eu não era muito ligado nisso, eu comecei a ficar realmente ligado quando eu fiz novas amizades, inclusive uma amizade minha com um cara que era, tipo hoje ele deve ter, sei lá, 30 anos.
mas na época ele devia ter, sei lá, 20 no máximo. E fazia parte do círculo de amigos ali, e ele é uma pessoa muito competitiva, ele foi, tipo, apresentando pra gente, ser competitivo, passava dicas, não sei o que lá. Ele foi me trazendo cada vez mais. Hoje em dia ele nem joga mais, eu continuei jogando. Mas foi basicamente isso, foi tipo, com amizades que eu fiz lá que eu comecei a ficar mais dentro do jogo. Que no fundo eu aprendi com meu pai. Meu pai fazia um esforço imenso para que a gente estudasse, para que a gente tivesse interesse por leitura. Inclusive uma frase que ele usava, e que era bem sintomática do empenho que ele tinha, no sentido de que nós tivéssemos uma formação livreira, que nós estudássemos, que nós nos interessássemos por livros. Nós todos lá em casa. Ele era, embora de formação de engenharia, papai era engenheiro, ele era uma pessoa que tinha cultura. Lá em casa tinha uma biblioteca muito grande, uma parte dos livros que estão aqui vieram de lá. Outros irmãos meus também têm uma parte lá, né? Mas eu tenho uma boa quantidade daqueles que a gente herdou do papai. Mas a herança não foi o livro, a herança foi o hábito da leitura. Meu objetivo mesmo é colecionar. E pensar o que eu vou fazer com isso, porque eu tenho sobrinhos que não se interessam por essas coisas. Para que isso vai ficar? Porque infelizmente não vou levar isso para a tumba, eu sei. E o que eu vou fazer com isso? Deixar na mão da minha mulher, vai pegar, vai leiloar tudo isso, vender por R$5 no sebo? Não. Eu tenho que pensar para quem eu vou doar, para quem eu vou deixar isso, para que isso, esse acervo, esse patrimônio para mim, ele seja conservado, né? O colecionador tem muito isso do legado, né? O que eu vou deixar para quem a minha coleção? Né? Tem essa questão do legado. Eu não tenho filho, vou deixar isso para quem? Isso que eu fico pensando também. Para que eu acumulo tanta coisa? Vou deixar isso para quem? Pro vizinho na lixeira? Não sei, né? Eu vou deixar para os meus netos. Era isso que você queria ouvir, né, Neto? E eu deixo tudo no saco. Isso aí é coisa de colecionador, porque imagina eu pegou uma traça num quadrinho desse, vai passar para os outros, é igual a infestação, tô perdido. Então a gente guarda tudo dentro de saco, lacrado, e tem duas funções, né? A primeira é por causa do bicho que pode entrar, e a segunda é desestimular alguém que queira ler, que chegou na minha casa. Deixa eu ver, não, tá fechado. O colecionador chega a ser até, né, essa coisa malvada, ninguém toca na minha coleção, eu não empresto pra ninguém, é mais ou menos isso. E eles continuam colecionando. Óbvio que alguns passaram por situações que tiveram que vender a coleção, outros que continuam comprando loucamente, se aposentaram e ficaram meio que insanos e começam a comprar mais ainda, né? Tem gente que a compra é uma satisfação, entendeu? Tô mal, tô deprimido, vou lá, vou comprar uma caixa dos Beatles gringa e vou botar na minha coleção. Para mim não é muito satisfação, a minha satisfação são os itens, né? Não é como comprar um sapato, comprar um smartphone novo, para mim não. Para mim eu gosto de ter os itens. Eu penso que um colecionador é uma pessoa mais estruturada, mais organizada. Quem tem uma coleção tem uma quantidade de objetos, pode ser livro, por exemplo, mas tem aquilo estruturado, organizado, etc. e tal. Eu não tenho uma coleção, eu tenho um montão de livros que estão razoavelmente organizados, não é uma bagunça propriamente. Né? O jogador competitivo está muito mais dentro das regras mesmo, ele está ali explorando o limite do jogo ao máximo. O colecionador ele está ali para ter as cartas, porque ele acha muito bonito, principalmente, porque senão ele não compraria, porque ele gosta mesmo de ter. As pessoas gostam mesmo, tipo, nem pessoas gostam de quadrinhos. Você não pergunta, por que você coleciona quadrinhos? Eu gosto. E assim, você fala muito, como você é muito fã de HQs e europeias. Eu sou fã de banda desenhada, né? Banda desenhada, banda dessinée. Por que banda dessinée? Banda dessinée é como os franceses e belgas chamam de histórias em quadrinhos. O colecionador tem muito cuidado com as coisas, a gente tem toque, né? A gente tem esse toque de... Primeiro, nós somos acumuladores. Então a gente tem essa mania de levar tudo para dentro de casa. Só que eu não sou um cara que leva tudo para dentro de casa. Eu levo só as coisas que eu gosto. E ainda assim é muito restrito. Porque imagina se eu gostasse de Marvel, se eu gostasse de DC. No fundo, mas qual é a característica disso tudo? Para mim a característica fundamental é vício. Isso é igual fumar. O fumante não larga o cigarro. O leitor não larga o livro. Ele leu? Não.
o fumante fumou, não, tem um maço que está ali que ele até hoje não mexeu. Mas ele tem mania de fumar. Eu tenho mania de livro. Aquele ali, o amigo alemão, não, ainda não li. Mas ele está ali, um dia eu vou ler. Como você se sente aqui, nesse espaço coberto de livro e tudo mais? Me sinto num universo extremamente amplo que é capaz de me levar a coisas que eu sequer imagino que existam. Isso eu acho que é uma característica minha mais, e principalmente quando veio com a maturidade. No início não, no início eu queria falar para todo mundo que eu tinha, né? Cada vez menos eu quero esse tipo de coisa. Aliás, cada vez menos eu quero ter as coisas, né? Isso é uma coisa que está me deixando até num limite, assim, entre ser colecionador e ser, sei lá, uma outra pessoa. Porque o colecionador, ele, por natureza, ele é muito materialista. E quando a gente começa a pensar no mundo de maneira até mais espiritual, a gente começa a ver que a matéria, ela é perecível. A matéria não fica. Então a gente vai embora desse mundo. Esse mundo, ele é um eterno ir e vir, né? Então daqui a pouco eu vou. E para que eu vou gastar tanta energia me dedicando a coisas materiais, se daqui a pouco eu vou para um outro plano, que isso não vai ter talvez mais nenhuma relevância na construção do meu futuro, do que seja, entendeu? Por que você não se considera um colecionador? Porque eu não me importo com a raridade das cartas ou com bem cuidado. Tá, assim, minimamente decente a carta tem que estar, né? Porque senão ela acaba ferindo algumas regras da própria Konami, né? A própria empresa do jogo, que a carta ela tem que estar legível e minimamente cuidada para você poder usar ela competitivamente. Mas tirando isso, não me importo com nada disso. Eu quero sempre a mais barata e que vai fazer a mesma coisa que a carta mais cara. Qual é o seu favorito? É o Tintin. Tintin. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se tem. Sim, peraí. Estrela Misteriosa foi o primeiro quadrinho do Tintin que eu ganhei em 1973. Tintin no Tibete, Tintin na América, Objetivo Lua, Rumo à Lua. Porque Tintin chegou lá na Lua antes dos americanos, não sei se você sabia, nos anos 50. Ele chegou antes dos americanos só no final dos anos 60. Respondendo a pergunta, é Tintin e a Estrela Misteriosa. O exemplar do Tintin, o volume do Tintin que mudou a minha vida. Como você se sente quando você vê essa capa? Eu lembro exatamente do quadrinho. Pena que eu não tenho aqui para mostrar, mas eu lembro do meu pai que faleceu. Eu lembro da dedicatória de 1973. Eu lembro da minha mãe, que graças a Deus ainda está com a gente aqui, que foi minha mãe que me colocava em cursos de línguas, ela que me dava quadrinhos do Tintin. Depois ela descobriu outros. E aí, ela achava na loja americana, ela chegava com quadrinhos do Tintin pra mim. Cara, a minha mãe surtou, né? Me fez surtar, né? E essa coisa toda francesa e belga veio dessa coisa da minha mãe. Porque minha mãe podia ter me dado quadrinho do Batman, podia ter me dado quadrinho do Super-Homem, mas ela foi me dar quadrinho do Tintin e do Asterix, cara. Que eu falo sobre os quadrinhos de Daniel Clowes, que é um autor americano do mercado underground. Eu falo sobre quadrinhos de Chris Ware, de Adrian Tomine, que são, para mim, os melhores autores de quadrinhos dos Estados Unidos e que fazem um quadrinho extremamente adulto e que, graças a Deus, está chegando aqui no Brasil. A Editora Nemo acabou de lançar um do Daniel Clowes, lançou um do Adrian Tomine e eu recomendo. Então eu estou falando isso para vocês curtirem o meu canal, que é um canal Eurocomics, mas que se dá o luxo de falar sobre algumas outras coisas que não sejam necessariamente francesas e belgas, desde que elas sejam representativas para nós. Tinha uma biblioteca muito grande lá em casa. Eu nasci no meio de livros. Papai tinha uma quantidade gigantesca de livros. Então isso que está aqui é um pouco reflexo do que foi o ambiente onde eu vivi. Cada carreira de livro que você vê aqui, é importante você lembrar que atrás dela tem mais duas. Eu até posso emprestar, para você jamais eu negaria emprestar um livro, um disco, o que fosse, a hora que você bem tem você ou Carol, então por causa da nossa relação, né, de avô e neto. Mas não é para qualquer um que eu empresto o livro, não. Não é porque e se empresto eu anoto na agenda. Eu pego a minha agenda e anoto, dia tal, fulano de tal levou o livro tal. E de vez em quando eu passo pela agenda, se for necessário um dia o telefone, escuta, ele acabou de ler não. Uma espécie de ciúme, né, com o livro. É um companheiro, o livro é um papo, o livro é um bate-papo, é igual aqui agora. É como se, em vez de ouvir você, eu estivesse lendo você.
É claro que não é a mesma coisa. O diálogo tem, o vai e vem, né? O livro, ele fala uma vez só. Agora você pode ler quantas vezes quiser. Você volta na página, lê de novo, etc. É como se ele estivesse repetindo. Se o autor estivesse repetindo para você. Mas aquilo está cravado ali e é eterno. Machado de Assis já morreu há muito tempo. Mas é possível conversar com ele todo dia. Perfeito. O livro, assim, você diria que, tipo, é o mais, como eu posso dizer, tem mais valor sentimental para você? Dom Casmurro, de Machado de Assis. É um livro que eu li, eu não sei quantas vezes eu li Dom Casmurro. Li muitas vezes. E ele fica num lugar próximo a você aqui? Ele fica aqui na coleção é fácil de achar, né? Você pode rir porque eu estou dizendo que é fácil de achar e não estou achando, né? Mas localizo com razoável presteza. Sim. E agora, cidadão? Isso é um aleatório. Mas são 32 volumes de Machado de Assis. Onde é que está o Machado, rapaz? Onde é que estará o Machado de Assis? Pergunta de 1.500, valendo R$700. Mas a gente vai achar. Tem um pouquinho de paciência que a gente encontra. Não, a gente vai encontrar, sim. São 32 volumes de Machado de Assis. Machado de Assis é uma sombra. Meu pai era fã de Machado de Assis, tinha lido tudo. Aqui tem um livro do Machado de Assis, não sei se é uma produção oficial. Esse aqui. Será que será que é ele? De repente é. Não, mas existe ele na coletânea, entende? Eu tenho a coleção do Machado de Assis completa. O que não quer dizer que não tenha também. Não, esse é um livro escrito pelo Raimundo Faoro sobre Machado de Assis. Machado de Assis, a pirâmide e o trapézio. Ele explica Machado de Assis já a Z. Vale a pena ler também, é um cara muito interessante. Bom autor. Quer dizer, o que você quer mesmo é o Dom Casmurro. Dom Casmurro. Não, mas se não achar também não tem problema, Não, não. vai achar. É uma questão de paciência só. Um pouquinho de paciência e a gente chega nele. Aonde ele costumava ficar? Ele está atrás de alguma coisa, porque cada fileira aqui tem duas atrás.